Boa noite a todos. Dou por aberto o trabalho de hoje. Pergunto ao primeiro secretário se há número legal. Há um número legal, presidente. Peço à vereadora Maria Ribeiro, faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, senhores funcionários e assessores, boa noite. As bem-aventuranças. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos se aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurado os que têm o coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Palavra do Senhor. Vou solicitar um minuto de silêncio pela passagem da dona Luzia, né? Também uma senhora muito conhecida lá do Gulf, né? Da família que é conhecida nossa. E também do nosso amigo aí, do Rômulo, né? O famoso Rominho, pela passagem deles. Peço ao primeiro secretário, faça a leitura. São duas atas, né, professor? Que faça a leitura das duas atas. A ata da sessão ordinária realizada no dia 26 de outubro de 2022. Aos 26 dias do mês de outubro de 2022, o Salão 9, vereador José Francisco Xavier, nessa cidade de Comendador Levi Gasparian, realizou sessão ordinária com início às 18 horas e 30 minutos. Havendo um número legal, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos, passando-se a leitura de trecho da Bíblia Sagrada e na sequência da ata da sessão anterior, que não havendo quem quisesse falar a respeito, foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo, passou-se a leitura do expediente, que constou de processo número 75 de 2022, projeto de lei número 4 de 2022, de autoria do vereador Diego Simões de Lima Salgado, que dispõe sobre a obrigatoriedade de capacitação de, no mínimo, 2 funcionários em curso de primeiros socorros nas creches ou centros de educação infantil e escolas públicas e privadas do município de Comendador Levi Gasparian. Prosseguindo, passou-se as pequenas comunicações. O senhor presidente solicitou a vereadora Maria Aparecida Ribeiro, primeira vice-presidenta, que ocupasse a presidência, para que pudesse fazer uso da palavra. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro assumiu a presidência e convidou o vereador José Fernando Schaeffer a ocupar a tribuna. O vereador iniciou seu discurso relatando que, no final de semana anterior, mais uma vez, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, não prestara atendimento de emergência a cidadão gaspariense em Afonso Arenas. O vereador comentou que a vereadora Rosileia Gama acionara a Central de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, em Trezis, porém acrescentou que o órgão não realizara o socorro necessário a indivíduo que sofrera um infarto na localidade de Afonso Arenas. O vereador José Fernando Schaeffer disse que relataram o ocorrido ao secretário municipal de saúde, visto que legisladores não podiam cruzar seus braços diante daquela situação, e ressaltou que comentara com a vereadora Rosileia Gama que, dentro das possibilidades, deveria ser instalada em Monte Serra ou em Afonso Arenas a base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU do município. O vereador destacou que, além da instalação da referida base em uma das 2 localidades,
era fundamental que a Central de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU oferecesse suporte e atendesse as ligações de pedidos de socorro. O vereador lembrou que muitas pessoas não tinham condições de acionar um legislador ou outro indivíduo que pudesse agir por elas, com o objetivo de entrar em contato direto com o representante do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU, ou de providenciar socorro a uma vítima. Em a parte, a vereadora Rosileia Gama relatou que, devido às dificuldades de realização de ligações telefônicas de aparelhos fixos e móveis impostas pela empresa de telefonia, Oi, em Afonso Arinos, não conseguira solicitar atendimento ao senhor José, pai da senhora Tuquinha, o qual passara mal durante a madrugada, por volta das 2 horas. A vereadora ressaltou que, diante das dificuldades, pediram ao senhor Gipinho que entrasse em contato com o atendente da policlínica para que a referida funcionária solicitasse o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, à vítima. A vereadora Rosileia Gama destacou que, como a atendente da policlínica declarara que não podia acionar o Serviço de Atendimento Móvel SAMU, o senhor Gipinho decidira que ele próprio acionaria o órgão. A vereadora disse que o senhor Gipinho não conseguira o contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, visto que, segundo informações, a ligação deveria ser realizada por meio de telefone fixo, e frisou que, diante da emergência e da impossibilidade de conseguir atendimento do órgão, solicitara à senhora Rafaela que levasse de carro o senhor José, cuja pressão arterial estava muito alta, para o pronto-socorro. A vereadora Rosileia Gama relatou que a senhora Rafaela aguardara o atendimento e a liberação do referido paciente, que ocorrera por volta das 6 horas da manhã, para levá-lo para casa. A vereadora argumentou que não fora a primeira vez que o acontecimento daquela natureza ocorrera em Afonso Arinos, e acrescentou que a Central de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU já recusara várias vezes o envio de socorro a pacientes da referida localidade. A vereadora frisou que, se não fosse possível a instalação da base de serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, em Afonso Arinos ou em Monte Serrat, localidades distantes do centro do município, era imprescindível a disponibilização de uma ambulância ou um veículo de apoio para a prestação de atendimento de urgência aos seus moradores. A vereadora ressaltou que, em caso de instalação da base de serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, em Afonso Arinos, seus representantes presenciariam as aflições pelas quais passavam os moradores da referida área. Retomando o uso da palavra, o vereador José Fernando Schaeffer declarou que o ocorrido e relatado era inaceitável e emendou que já adiantara ao secretário municipal de saúde que não faria nenhum relatório da situação, como o ocupante da pasta lhe pedira, visto que a providência a ser tomada era informar ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, que o atendimento à população gasparense não era realizado. O vereador adiantou que conversaria novamente com o secretário municipal de saúde e com a Secretaria Municipal de Saúde de Três Rios para tomar ciência da conversa que ambos tiveram com representantes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, visto que os gasparienses não podiam mais aceitar aquela situação. Em a parte, a vereadora Rosileia Gama externou que muitas pessoas acreditavam que seu intuito era fazer política com o ocorrido, porém explicou que não levantaria de sua cama nem sairia de sua residência às 2 horas da manhã para praticar tal ato, ressaltando que jamais negaria auxílio a quem batesse a sua porta necessitando de socorro. A vereadora registrou que muitos moradores de Afonso Arinos não tinham condições de se deslocarem da referida área porque não possuíam veículos próprios e acrescentou que a disponibilização de uma ambulância para o bairro seria uma grande ajuda. Retomando o uso da palavra, o vereador José Fernando Schaeffer, ao lembrar que, na administração passada, atuara como motorista de ambulância que prestava serviço em Afonso Arinos, destacou que o ideal não era disponibilizar somente o condutor do referido veículo, mas também uma equipe médica ou pelo menos um técnico em enfermagem para atender os moradores.
Em a parte, a vereadora Maria Aparecida Ribeiro parabenizou a postura do vereador José Fernando Schaeffer, presidente do Legislativo, que procurava sempre prestar auxílio à população, apesar das dificuldades encontradas no desempenho de sua missão, ressaltando que, naqueles dias, ser político era uma missão. A vereadora argumentou que conhecia bem a situação pela qual passara a vereadora Rosileia Gama e emendou que a legisladora não devia se preocupar com o fato de dizerem que ela estava fazendo política, visto que o ato de ajudar o próximo não era fazer política, ressaltando ainda que fosse, poderia ser considerada uma política do bem. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro frisou que existiam 2 motivos pelos quais o vereador José Fernando Schaeffer receberia sua solidariedade, pelo fato de seu par ser um presidente do Legislativo interessado pelas reclamações que os demais legisladores traziam à casa e pelo acesso direto ao senhor prefeito de que dispunha. A vereadora afirmou que esperava a ajuda do chefe do executivo para que fosse resolvido o problema do atendimento do serviço de atendimento móvel de urgência e ressaltou que, por já ter presenciado inúmeras situações, sabia como era difícil para o legislador enfrentar o momento em que a família implorava por uma solução de um problema, ao mesmo tempo em que essa solução estava além de seu alcance. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro demonstrou solidariedade à vereadora Rosileia Gama e externou seu orgulho em relação à postura do presidente do Legislativo e à sua forma exemplar de conduzir os trabalhos da casa, ressaltando que esperava que o problema de atendimento do serviço de atendimento móvel de urgência SAMU aos gasparienses fosse resolvido em breve. Retomando o uso da palavra, o vereador José Fernando Schaeffer lembrou que sua mãe falecera ao ser trazida de Afonso Arinos em um veículo particular, visto que, na época, não era disponibilizada ambulância na referida localidade. O vereador destacou que, assim como sua mãe, muitas outras pessoas de Afonso Arinos e de Monte Serra faleceram durante o deslocamento por não terem tido o socorro necessário nas 2 localidades. Em a parte, a vereadora Rosileia Gama alegou que muitas pessoas temiam prestar socorro a pacientes que poderiam falecer durante o trajeto, e emendou que existia também o receio de o motorista do veículo ser responsabilizado pela morte da vítima. A vereadora frisou que, apesar de estar ciente da grande responsabilidade em caso de óbito, quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, não prestava o atendimento a um morador, ele sempre procurava prestar socorro à pessoa. Ela sempre procurava prestar o socorro à pessoa, na tentativa de salvar sua vida. Retomando o uso da palavra, o vereador José Fernando Schaeffer relatou que, no período em que atuara como motorista da ambulância, presenciara o óbito de paciente durante o transporte e acrescentou que, apesar da presença e do apoio do técnico de enfermagem no veículo, era uma situação muito complicada. O vereador adiantou que tomaria providências para sanar o problema do atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e emendou que esperava voltar à tribuna em breve com uma solução. Continuando seu discurso, o vereador José Fernando Schaeffer registrou que, na sexta-feira, dia 28 de outubro, dia do servidor público, o expediente na casa seria normal e ressaltou que o ponto facultativo do dia do servidor público seria no dia 31 de outubro, segunda-feira. O vereador afirmou que fora decretado ponto facultativo no Legislativo no dia 1º de novembro, terça-feira, véspera do Dia de Finados, feriado nacional. E aproveitou para externar que, com a proximidade de determinadas datas comemorativas, foram procurados por alguns servidores públicos aposentados pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Comendador Levi Gasparian, Leviprev, que solicitaram o recebimento de cestas básicas. O vereador adiantou que sugeriria, em nome do Legislativo, a direção do Leviprev, instituto que possuía recursos financeiros próprios, a concessão do referido benefício aos servidores que, por muito tempo, prestaram serviços ao município. Em a parte, a vereadora Maria Aparecida Ribeiro lembrou que, durante a campanha eleitoral para o pleito municipal, também recebera pedidos de concessão de cestas básicas feitos pelos servidores que atuavam na limpeza pública e declarou que era justa a solução
encontrada pelo vereador José Fernando Schaeffer para beneficiar os servidores aposentados. Retomando o uso da palavra, o vereador José Fernando Schaeffer, para finalizar, comentou o recebimento de uma cesta básica. Comentou que o recebimento de uma cesta básica era um importante benefício para aqueles aposentados que gastavam boa parte de seus salários com compras de remédios e no pagamento de consultas médicas. Em seguida, o vereador José Fernando Schaeffer, após encerrar seu discurso, reassumiu a presidência. Como não haviam mais oradores inscritos para as pequenas comunicações, passou-se a ordem do dia. Como não haviam matérias para serem apreciadas na ordem do dia, o senhor presidente adiantou que, na sessão ordinária do dia 7 de novembro, seria apreciado, em segunda votação, o projeto de lei número 26 de 2022, que estabelecia as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento municipal de Comendador Olivia Gasparian para o exercício de 2023. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente registrou a presença dos vereadores José Fernando Schaeffer, Nilton Ney de Oliveira, Hamilton Mendes Henrique, Diego Simões de Lima Salgado, Tiago Frederico Maia e das vereadoras Rosileia Gama e Maria Aparecida Ribeiro. Encerrando a sessão, dos trabalhos elaborou-se a presente ata que vai por mim, primeiro secretário, datado assinado. Comendador Olivia Gasparian, 26 de outubro de 2022. Ata da sessão ordinária do dia 31 de outubro de 2022. A sessão ordinária do dia 31 de outubro de 2022, por determinação do senhor presidente, não foi realizada devido ao ponto facultativo nesta data na Câmara Municipal, conforme ato número 11 de 26 de outubro de 2022, Comendador Olivia Gasparian, 31 de outubro de 2022. Lido as atas, coloco em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloco em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado, for contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Peço ao primeiro secretário, faça a leitura do expediente. Indicação número 56 de 2022, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Olivia Gasparian, o vereador que a subscreve nos termos regimentais, indica envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine ao setor competente que providencie o serviço de instalação de placas de identificação em todas as vias públicas do município, com seus respectivos nomes. Justificativa. A justificativa para a presente indicação é atender a reivindicações dos gasparienses e de funcionários dos Correios e de empresas de entregas, que frequentemente encontram dificuldades para localizarem endereços, visto que muitas ruas que foram denominadas não apresentam identificação. Comendador Olivia Gasparian, 26 de outubro de 2022, Sérgio Nepomuceno de Souza, vereador. Como não há mais matéria na hora do dia, nós vamos colocar, segunda votação, o projeto de lei 026, de 31 de agosto de 2022. Então, eu peço ao primeiro secretário faça a leitura da ementa. Projeto de lei número 26, de 31 de agosto de 2022, que estabelece as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento municipal de Comendador Olivia Gasparian para o exercício de 2023 e da outras providências. Coloco todo o projeto em discussão. Em votação, vereador que for a favor, permaneça sentado, for contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Coloco a indicação em discussão. Em votação, vereador que for a favor, permaneça sentado, for contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Como não há mais nada tratado, por encerrado o trabalho de hoje, agradecendo a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus permitir.